Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara e Gesara para mais atualizações do dia 23/10/2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. Aplicando as lições de Volcker. O ano de 2022 certamente foi difícil para o Federal Reserve. O Fed perdeu o surgimento da inflação descontrolada que ajudou a criar e continuou por muito tempo a impulsionar a bolha imobiliária e a inflação de preço dos outros ativos. Ele manipulou as taxas de juros de curto e longo prazo, mantendo-as muito baixas por muito tempo. Agora, confrontado com uma inflação obviamente inaceitável, está corrigindo tardiamente seu erro. Uma necessidade que já está impondo muita dor financeira. Compartilhando a dor de milhões de investidores que compraram ativos aos preços inflados da Evergreen Blue, o Fed, Federal Reserve, agora tem uma pedra gigantesca de marcação a mercado em seus próprios investimentos. Essa perda de valor justo é atualmente cerca de US$ 1 trilhão. Também está enfrentando perdas operacionais iminentes em sua própria demonstração de lucros e perdas, pois é forçada a financiar investimentos da taxa fixa com passivos de taxa flutuante cada vez mais caros, assim como as poupanças e empréstimos dos anos 80, dos dias de Paul Volcker como presidente do Federal Reserve. Em suma, o Federal Reserve, juntamente com outros membros do Clube Internacional de Bancos Centrais, semeou o vento e agora está colhendo o turbilhão. Comparar a situação atual com as dificuldades dos anos de Volcker se torna cada vez mais essencial. Samuel Gregg, Alexander Salter e Andrei Sturtard-Ford forneceram observações altamente informadas sobre o passado e o presente e oferecem recomendações provocativas para o futuro do Federal Reserve. Incrivelmente poderoso, como Gregg diz, o fornecedor de papel moeda não apenas para os Estados Unidos, mas também ao sistema financeiro mundial dominado pelo dólar. Sturtard-Ford considera a questão de restaurar a credibilidade do Fed com um ponto de interrogação altamente apropriado incluído. Ele ressalta que Volcker conseguiu essa restauração de credibilidade e acabou cavalgando o mundo amplo, como um colapso, um colosso. Embora devemos lembrar, não sem muitos conflitos, dúvidas e ataques pessoais a ele ao longo do caminho. Mas é bom para o Federal Reserve ter muita credibilidade. É bom que as pessoas acreditem que o Federal Reserve sempre sabe o que está fazendo, quando, na verdade, não sabe. Quando manifestantemente não sabe e não pode saber como gerenciar a economia ou efeitos de longo prazo suas ações terão? E quando? É bom que os atores financeiros acreditem no Greenspan Pool, acreditando que o Federal Reserve sempre assumirá o risco e resgatará os grandes erros do mercado financeiro. Parece-me que seria melhor que as pessoas não acreditassem nessas coisas, que o Federal Reserve não tivesse pelo menos esse tipo de credibilidade. Sturtard-Ford
elegante e corretamente, como me parece, sugere que o preço de uma moeda fiduciária é, ou mais precisamente, deveria ser eterna vigilância contra a inflação. Essa vigilância eterna exige que nunca devemos simplesmente confiar no Federal Reserve e coloca a questão central de quem deve exercer a vigilância externa. É frequentemente argumentado, especialmente por economistas e banqueiros centrais, que os bancos centrais deveriam ser independentes, presumivelmente praticando por si mesmo a vigilância contra a inflação, tornando-os algo como reis filósofos econômicos. De fato, dentro da maioria dos macroeconomistas e banqueiros centrais, há um rei filósofo tentando sair, mas a teoria dos reis filósofos não se encaixa bem com a teoria da República Constitucional Americana. Aqueles que apoiam a independência do Banco Central sempre argumentam que os políticos eleitos estão permanentemente ansiosos por empréstimos baratos, imprimindo dinheiro para dar aos seus eleitores, de modo que podem ser confiáveis para induzir alta inflação e não podem ser confiáveis com poder monetário. Mas, se o Banco Central também não for confiável, e daí? Suponha que o Banco Central, por si só, se comprometa com a inflação perpétua. Como o Federal Reserve, isso deveria ser obrigatório para o país? Eu diria que não. A Constituição dos Estados Unidos claramente atribui ao Congresso, aos representantes eleitos, aos políticos, o poder de cunhar dinheiro e regular seu valor. Salter sugere que devemos seguir essa lógica constitucional. O Federal Reserve deve ter um mandato único. Ele recomenda o de estabilidade de preços e o Congresso deve escolher uma meta concreta de inflação. O Federal Reserve não conseguiria definir sua própria meta, como o Federal Reserve não pode assumir compromissos críveis com uma nova regra auto-adotada. O conteúdo e a aplicação da meta devem ser prerrogativas da legislatura, não do Banco Central. Em suma, enquanto estivermos presos a um Banco Central, devemos dar-lhe um mandato inequívoco e observá-lo como um falcão. Os formuladores de política monetária respondem aos representantes do povo, reunidos no Congresso. Em linhas semelhantes, que o Congresso devesse formar um comitê conjunto no Federal Reserve para se tornar altamente conhecedor e supervisionar o Fed de uma maneira que os atuais comitês bancários não são e não podem. Isso argumentou Salter. A questão do dinheiro, como chamavam debates históricos inflamados, afeta profundamente todo o resto e pode colocar tudo em risco. É muito crítico para ser deixado a um feudo governamental de supostos reis filósofos. Esperamos que o Congresso possa alcançar um Federal Reserve verdadeiramente responsável. Isso ainda parece certo. Como imaginamos, no entanto, nenhum Federal Reserve, nem um Congresso por si mesmo estabeleceriam uma meta de inflação. Em vez disso, no modelo original de meta de inflação, inventado da Nova Zelândia, a meta seria um acordo formal entre o Banco Central e os representantes eleitos. A meta original da Nova Zelândia era um intervalo de inflação de 0 a 2%. Uma meta muito melhor do que os 2% do Federal Reserve, para sempre.
Uma vez que uma economia empreendedora, inovadora produz naturalmente preços em queda por meio da produtividade, devemos prever a possibilidade de tal boa deflação. A mesma meta que Alan Greenspan é sugerida, a inflação seria uma faixa de menos 1% a 1% em média. Essa é uma meta sugerida por Alan Greenspan quando era presidente do Federal Reserve, do zero devidamente medido. Em sua perspicaz história do Federal Reserve, Bernard Shaw considerou que o Federal Reserve é funcionalmente um quarto ramo do governo dos Estados Unidos. A ideia é colocar esse ramo adicional e o Congresso em relação efetiva de freios e contrapesos. Em outras coisas, isso pode melhorar a administração de erros e falhas pelo Fed e assim melhorar o aprendizado. Como Greg observa tudo isso? Ele diz: admitir erros nunca é algo que os formuladores de política estejam especialmente interessados em fazer, até porque levanta questões sobre quem deve ser responsabilizado pelos erros. E os banqueiros centrais não acreditam que agora seja a hora de se envolver em retrospectivas sobre onde cometeram erros. Claro que não. Mas você é mais ou menos confiável se nunca admitir ter cometido os erros que cometeu, tão obviamente? Greg é cético em relação à capacidade de controlar os bancos centrais por mandatos definidos, já que sempre nos deparamos com a capacidade de pessoas muito inteligentes de encontrar maneiras criativas de contornar as leis mais rígidas, especialmente durante crises. Os políticos, ele aponta, muitas vezes querem que os bancos centrais usem raciocínios criativos para esticar e expandir seus limites. E isso é especialmente verdade durante as crises. Como um exemplo marcante, o Banco Central Europeu se envolveu em vários resgates de estados insolventes e operou como uma união de transferência de fato. Mas os governos falam o mínimo possível sobre tais intervenções do Banco Central Europeu, o BCE, e nunca questionam sua legalidade. E isso tem tudo a ver com os governos europeus querendo que o Banco Central Europeu, o BCE, se envolva em tais atividades. Ficamos imaginando, como sempre, quem guardará os guardiões. Não houve uma resposta fácil para essa pergunta desde que Juvenal a colocou aos antigos romanos. Outro romano, o Velleius Paterculus, expressou outro dilema fundamental do Banco Central. Ele disse: o começo mais comum do desastre foi uma sensação de segurança. Essa sensação é mais perigosa quando o público e os banqueiros centrais se convencem do sucesso permanente da última moda dos bancos centrais, especialmente como Volcker apontou em sua autobiografia. Se isso envolve acomodar a inflação cada vez maior. Podemos concluir nessa revisão enfatizando que o preço de ter moeda fiduciária é de fato a eterna vigilância contra a inflação, mas não sabemos muito bem como fazer essa vigilância. E não podemos contar com a chegada de um novo Volcker a tempo de prevenir os problemas, ou, tardiamente, para resolvê-los ou sequer aparecer. Então, fica a questão:
o que imaginamos. Como disse Juvenal, do antigo Romanos. Ficamos imaginando, como sempre, quem guardará os guardiões. E essas foram mais informações do Gesara News. Até breve.